quero pedir ao Senhor que me use aqui como vaso, para que eu possa trazer uma palavra para os irmãos, e que tudo que vocês ouçam hoje aqui possa ser de restauração e de bênção para a vida de vocês. Eu queria iniciar dizendo que cada casal que está aqui hoje não está aqui por acaso. Você foi escolhido por Deus para estar aqui. E pode até ser que você tenha pensado assim: por que fulano não veio? Porque não era para ele vir. Porque a tratativa de hoje aqui é para você que está sentado aí. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vocês viram no teatro, muito bem encenado pelos nossos amigos e irmãos, a respeito da brecha do inimigo. Eu não sei qual é a brecha que tem no seu relacionamento hoje, mas nós vamos ter um momento de reflexão aqui agora. Então eu peço ao Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, que use-me como vaso na presença deles agora, Senhor. Amém. Hoje à tarde, nós tivemos aqui o início da nossa palavra com o pastor Osmil, tratando a respeito do livro de Neemias. Para os que não tiveram oportunidade de estar aqui conosco, só para situá-los em relação à palavra, o livro de Neemias fala de trabalho, de oração, de tenacidade, para que os muros de Jerusalém fossem restaurados. Nós estaremos usando como referência o muro de Jerusalém, a sua casa, a sua família, o seu relacionamento. O tema do nosso retiro é a família blindada. E nós vamos tratar aqui do passo a passo. E eu gostaria que você esquecesse, como o Adriano falou, todos os problemas lá de casa, todas as coisas que muitas vezes estão afligindo o seu coração, e preste atenção. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus tem para dizer. Amém. Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Está lá em Amós 3:3. Já começa aqui a nossa primeira reflexão para a noite de hoje. Andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo? Quantas vezes a gente encontra relacionamentos onde um está um passo para frente, outro está um passo para trás? Mas penso eu que quando Amós escreve, andarão dois juntos, lado a lado, lado a lado. E eu queria perguntar para você nessa noite: como é que estão os seus passos? Lado a lado? É para você pensar. Como eu disse a vocês, o livro de Neemias vai relatar a reconstrução das muralhas de Jerusalém. Vamos comparar os muros de Jerusalém com a segurança da nossa casa, com a segurança da nossa família, mas principalmente com a segurança do nosso relacionamento. E eu quero perguntar para você também agora: como é que anda o muro do seu relacionamento? O que nós estamos tratando hoje aqui é para você que tem um mês de casado, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 10, 15, 20, 30, 40 anos, 50, 60. A palavra é para você. É para você. O livro de Neemias trata de 4 pilares. Ele fala da situação, ele fala da identificação, ele fala da disposição, mas ele fala também do desafio. Esses 4 pilares representam a sua casa, representa a situação, representará a identificação, representará a sua disposição e representará o desafio que você vai ter que enfrentar. A palavra diz assim: e de noite saí pela porta do vale e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, em brechas, fendas,
e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Esse é o momento da observação. Esse é o momento que Neemias observa para tomar conhecimento da situação. E eu quero perguntar para você: você anda observando o seu relacionamento, a sua casa? Nesse momento de observação, Neemias está colhendo a informação. Novamente, preste atenção no versículo. E de noite saí pela porta do vale e contemplei os muros de Jerusalém. Agora a tratativa é com você, meu irmão. Quanto tempo faz que você não sai pela porta do vale para contemplar os muros da sua Jerusalém? Quanto tempo faz? A nossa vida é uma loucura, não é, meu irmão? A gente corre, e às vezes nem sabe para onde nós estamos correndo, nós estamos correndo. Às vezes a gente reclama, né, que a gente pede, mas Deus não atende. Mas é porque a gente não dá um tempo para ouvir o que Ele tem para nos falar. Quanto tempo faz que você não sai à porta do seu vale para contemplar o muro da sua Jerusalém? Quanto tempo faz que você não presta atenção no que realmente está acontecendo dentro da sua casa? Quanto tempo faz que você não presta atenção no que está acontecendo com o seu relacionamento? Às vezes a gente pensa, meu irmão, eu costumo dizer dentro da sala de aula assim: pedra grande até cego ver. Não é a pedra grande que vai ter problema na sua vida. São as pedrinhas pequenininhas, assim, ó, que a gente passa por cima, às vezes não dá tanta importância para ela. Todos nós temos um balde. Todo dia pinga uma gota nesse balde. Chega um momento que esse balde transborda. E às vezes as pessoas falam para você assim: só por isso você estourou? E aí eu quero perguntar para você: quanto tempo faz que você não presta a atenção no seu balde, no seu relacionamento, no seu muro? E de noite saí pela porta do vale e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Qual é a atual situação da sua casa, meu irmão? Qual é?